Nós estamos aqui de novo, o Refúgio Eremita, mais um livro para a gente conversar. Desta vez vamos continuar com literatura russa. Não é porque eu quis que fosse assim, na verdade as coisas têm caminhado para um sentido de estudar um pouco mais sobre a literatura russa e veio a calhar, né? Em meio a livros muito grandes da literatura russa, consegui intercalar alguns menores até para conhecer estilo de autores, enfim. Nós temos selecionado algumas coisas bem interessantes e eu não pude deixar passar o livro que vai ser o livro de hoje, que é do Lev Tolstói, e é uma novela, Felicidade Conjugal. O Tolstói, ele começou a vida de escrita bastante cedo, né? E essas aqui, a Felicidade Conjugal, ela foi, se eu não me engano, a quinta novela que ele fez. Ele era jovem, ele devia ter nem 20 anos quando ele começou a escrever essa novela, mas o mais importante que a gente consegue perceber é como ele tinha já algumas coisas bem direcionadas do que ele queria fazer na sua obra literária, né? Ele era um cara que veio da burguesia, da aristocracia russa, né? Então ele tinha certas facilitações e o acesso à cultura muito cedo. Isso ajudou, né, para formar ali o seu caráter, formar a sua percepção de realidade, com as bases bem definidas, inclusive na sua fé. É claro que no decorrer da vida dele, ele foi descobrindo certas coisas e com certeza vai direcionando as suas crenças para onde ele entendia que era mais a ver com ele, né? Mas esse tipo de informação é o que eu sempre falo aqui, o canal ele quer trazer para vocês algo que não seja tão simples de você encontrar em qualquer lugar. A ideia, se você pegar no Google, você vai encontrar ali um plot dessa novela, você vai ler mais ou menos o que é a novela, ou se você quiser saber um pouco da ordem das publicações do Tolstói, também você tem isso muito fácil em Wikipedia, enfim. Toda essa informação de enciclopédia você encontra muito fácil nas pesquisas básicas de ferramentas de pesquisa, né? Então, qual que é a minha ideia aqui? É fazer com que você tenha algumas reflexões sobre essa novela. Ela é uma novela muito real, né? Que é o que sempre foi prezado pelos autores russos. A gente percebe que o toque de realismo de cada obra, de cada autor, é extremamente contundente. Não é o tipo de obra que você vai entrar num ambiente extremamente ficcional, né? Na verdade, é como se fosse um retrato mesmo de uma vida comum, aquela vida sem floreio, aquela vida que não tem aquela afagada, né? Aquela coisa de você fantasiar demais. É claro que a escrita dos autores, todos eles têm as suas peculiaridades. E o Tolstói não é diferente, ele tem uma capacidade narrativa de criação de prosa e criação de ambientações formidável, formidável. O Tolstói ele tem uma fluidez de escrita muito boa, apesar de a gente ter certas dificuldades com algumas obras dele no começo. Por exemplo, eu vou citar aqui porque eu estou imerso, para quem me segue nas redes sociais, TikTok, Instagram, às vezes eu publico alguma coisa ali dentro sobre o que eu estou lendo no momento. E nesse mês para cá, eu estou bem imerso na leitura do Guerra e Paz, que é a obra magna da literatura russa. A gente precisa falar sobre isso. Apesar de não ser um livro que as pessoas consigam ler, mas elas sabem que existe esse livro, né? Aliás, eles são 2 tomos, né? Aqui nessa edição que eu tenho, inclusive, é uma edição do Clube de Literatura Clássica,
São 4 livros, né, divididos aqui em 2 tomos. Nós estamos quase finalizando esse primeiro tomo, e eu fico aqui batendo cabeça, inclusive, para como, quando eu terminar esse livro, como eu vou fazer para conversar com vocês sobre esse livro, porque são tantas coisas, tantas mudanças, tanto enriquecimento, tanto progresso. Mas é claro que a gente pode falar o seguinte: esse livro aqui, ele é um tanto quanto difícil para você realmente entrar. Mas quando ele engrena de fato e começa a fechar os enredos, a coisa fica tão muito boa e você mergulha. E como ele é dotado de capítulos curtos, então você sempre quer ir pro próximo. É uma coisa muito sentimento, sabe aquela pessoa que tá, às vezes, fascinada numa série, e aí você quer pular para próxima para saber o que acontece? É exatamente o que acontece nesse aqui, no Guerra e Paz. E antes do lançamento de Guerra e Paz, as novelinhas pequenas do Tolstói que também criam essa atmosfera de você saber o que acontece. Porque é uma leitura prazerosa, é uma leitura que te dá a vontade de saber o que tem, que vem depois. E é muito interessante, né? Essa novela, ela conta basicamente as fases de uma vida, de uma construção de família. As diversas fases. Desde a fase da solteirice até a fase daquele casamento mais amadurecido, o casamento que vem após os filhos, o casamento no meio do caminho com as suas dúvidas, inquietações, conflitos, divergências, cobranças. Ou seja, tudo que as pessoas passam numa vida normal de relacionamento conjugal, a novela ela vai trazer de uma maneira bem pragmática até como é que funciona, né, essa evolução, as percepções de cada período evolutivo de uma instituição tão importante para a sociedade que é o casamento, né? E como o Tolstói ele sempre foi muito voltado para esses princípios ortodoxos, né, inclusive da religião russa, que sempre prezou para essa ortodoxia extremamente tradicional, do casamento tem que ser feito muito certinho, ele precisa ter aquela questão antigamente ali, negócio do dote da mulher para com o esposo, né, o noivo, o pretendente. Então era tudo muito tradicional. E não sendo diferente, os valores que o Tolstói traz para essa obra são valores extremamente tradicionais. Porém, é uma ótica deste casal. A gente precisa entender também isso, porque quando eu começar a passar um pouquinho da história aqui para vocês, vocês vão perceber que, claro, ele criou 2 personagens importantes aqui, que são casais únicos, assim, no sentido, essa fulana é assim e esse cara é assim. Então, não é necessariamente uma regra de conduta que ele está trazendo aqui, mas sim um molde do que é experienciar um casamento, né? É uma história de casamento, é uma história de família. Então, claro que vão existir várias naturezas de famílias, né, no mundo, por ser um mundo dotado de pessoas singulares, é obviamente que nada é repetitivo, certo? Alguns ciclos acabam se repetindo e algumas esses princípios muito fortes, né? Alguns moldes, é obviamente que vão se repetir, porém aquela coisa que está mais basilar, isso também acaba tornando, e então a gente percebe muito isso nessa obra do Tolstói, nessa novelinha, que na verdade é o quê? Passando aqui bem raso, né? Porque na verdade eu quero, sempre falo que o canal ele quer incentivar você a pegar o livro e ler também, para você despertar essa curiosidade e também ter essa conversa com o autor, que é importante, você conversa com o que o autor está querendo te passar. Ele é uma troca. O livro, a literatura, ela é uma troca com a pessoa que está lendo. Não é uma mera leitura.
Você vai conversar com o livro enquanto você está lendo, e depois que você acaba a leitura. É muito interessante essa imersão que somente a literatura nesses moldes ela consegue te entregar. Por que eu falo nesses moldes? Porque a gente sabe que hoje a gente vive num ambiente de múltiplas informações para todo lado. A gente percebe que a gente tem acesso a tudo por uma tela, né? Se você quer ver uma série, você vai lá, procura, dá o play, começa, senta e simplesmente se entretém com aquilo, sem você fazer muito esforço, né, mental para absorver o que estão te entregando. Já o livro não. O livro ele te força, ele te impulsiona para que você pare, tenha aquele momento fechado para a contemplação. Essa contemplação que é fundamental nos dias de hoje. Inclusive é uma contemplação defendida por Aristóteles. A contemplação ela é fundamental para o crescimento e para a busca da verdade das coisas. Se você deixa de contemplar, automaticamente você deixa de descobrir e também se afasta do que é verdadeiro, né? Então, por isso que é importante a gente sempre pegar um livro que é uma mídia, vamos colocar como mídia, é uma mídia estática, né? Onde nós temos páginas com letras estáticas que forçam o teu cérebro a entrar e fechar com o livro, estaticamente. Só que quem tem, às vezes, muita endorfina no sangue, na hora que você vai se deparar com uma mídia dessas, naturalmente que você vai ter problemas. Você vai ter complicações até por dificuldade de foco, concentração, sono, enfim, toda sorte de estímulos que meio que reversos, né? Porque é um estímulo, só que é um estímulo que teu cérebro não está acostumado. Então, quando ele percebe esse desligamento, automaticamente o cérebro ele vai achar que você quer dormir. Porque você não tem essa facilidade, você não está acostumado com isso. Então, sempre falo, é muito importante. Você pode ter o Kindle. Aliás, o Kindle ele é muito bom para várias coisas. Não descarto a possibilidade do Kindle, não. Nunca abra mão de ter os livros físicos na tua casa. Isso é o exemplo, isso é herança, isso é legado. Com certeza é fundamental para vocês, tá bom? Voltando aqui para o livro, para o nosso livro, para nossa novela. Trata-se de uma menina que acaba perdendo os pais, né? O pai dela acaba morrendo e ela é de uma família muito abastada. E a herança é uma herança até robusta, enfim. É uma menina jovem, de 17 anos, que não sabe nada da vida, uma menina que ela não conhece o que tem no mundo afora, ela é de uma cidade pequena lá da Rússia, de interior, onde aquela coisa glamurosa não teve contato, não chegou até ela, né? Então ela é uma menina muito jovem que ficou na saia, nas asas da paternidade, né? Com a morte dos seus pais, ela fica sendo cuidada pelas governantas ali. Só que o pai dessa mocinha tinha um amigo muito próximo, um cara de extrema confiança. E esse cara, ele sempre frequentou a casa deles, né, na época que os pais eram vivos, enfim. Só que assim, a menina era muito jovem e o rapaz, 20 anos mais velho do que ela. O rapaz sempre muito cordial, sempre muito distinto, discreto. E no caso aqui a menina tinha 17, ele tinha 20 anos a mais. Então é uma idade avançada para os padrões da Rússia, era uma idade já avançada, né? O nome dela é Maria Alexandrovna e o do rapaz era o Sergei Mihailitch. Então, o Sergei, ele era amigo próximo. Então, consequentemente, a menina acabou conhecendo nessas frequentações ali de ambiente de casa, né? Então,
Quando a gente percebe, a morte, que teve o velório, tudo bonitinho, né, aquela coisa formalizada, o rapaz e ela, aparentemente, eles começam a sentir uma certa conexão, vamos dizer assim. Ela, por ser nova, nos primeiras impressões que ela tinha dele, vinham aqueles questionamentos, né. Nossa, mas ele é velho. Nossa, ele nem é tão bonito assim. Sabe, assim, aquela coisa da menina que vê e às vezes almeja um príncipe encantado, e o rapaz não é nada disso, porém ele tinha umas virtudes tão fortes que acaba atraindo mais do que a própria beleza física que ele pode entregar, né. Isso é engraçado. A menina aparentemente bem bonita, né, e ele todo constrangido, ele tem toda uma polidez para tratar com ela, com educação, ele percebe-se que ele é uma pessoa bem erudita, uma pessoa que tem uma cultura elevada, que trabalha para o Estado, e ele vinha visitar eles lá, principalmente ao final ali, quando morre, que ele acaba frequentando mais a casa sob a custódia da governanta ali, tia, não lembro exatamente quem, que vai cuidar dela ali nesse período. E eles vão se aproximando, né, eles vão se conectando, enfim, tendo essa afinidade, e ela sempre com essas dúvidas, esses questionamentos pessoais que ela tem feito, que é natural de uma menina de 17 anos, né. Vamos pensar, uma menina pequena, uma menina ela aquela questão. Só para voltar nesse ponto, né, ela é uma menina cheia de ambições de querer descobrir o mundo, natural que ela faça várias perguntas, né. E o livro inteiro ele é dotado dessas essas perguntas dela, na cabeça dela. O livro ele passa totalmente na cabeça dela, praticamente o tempo inteiro é a cabeça dela pensando, das coisas que podem ser, que não podem, que vão, que não vão, o que que ele quer, o que que ele pensa de mim, se ele gosta, se ele não gosta. E ele todo misterioso, todo quieto, não é um cara, assim, que demonstra demais os seus afetos, né, então gera toda essa inquietação púbere, né, uma inquietação natural da menina, né. Ele, mais velho, um pouco mais centrado, enfim, mas percebe-se que ele gosta muito dela. E já não é de pouco tempo, é de longa data que ele gosta. Gostando, ele sempre muito respeitoso, então acontece que em determinado momento eles fazem essa conexão. Tem um trecho do livro que é muito legal, que ela senta ao piano, né. Ela toca piano, não é aquela exímia pianista, mas ela é uma menina esforçada que sabe tocar o piano, e ele sempre fica ali ou escutando atrás da porta, depois entra, e existe uma melodia ali que ela toca, né, pra ele. Na verdade ela toca no salão e aí desperta a atenção dele, né. Se eu não me engano, a melodia era de Beethoven ou era do Mozart, agora não tô lembrando. Mas assim, é um tema extremamente conhecido da música erudita, e ele automaticamente já se cativa e vai até ela, e ela toda sem graça, né, é muito bom essa cena, tipo, ela sem graça e ele até falando assim: "Ah, você tá um pouquinho dura, assim, não sei o quê, mas tá muito bem tocado". Percebe-se que ela estava nervosa, enfim. E é legal, e aí começa nessa coisa de troca ali, informação aqui, e assim é estabelecido o relacionamento deles prévio ao casamento, né, ela continua recebendo as visitas periódicas e quando ele não vinha ela ficava alucinada, né, é muito engraçado. A bichinha ficava alucinada, tipo: "Meu Deus, ele não vai aparecer, ele não vai", e olha que engraçado, né, a princípio, na primeira vista, não tinha nada pra ser, né, mas acaba que ele conquista ela, né. De uma maneira pura, de uma maneira sem forçar, né. Isso que é legal, a naturalidade da conquista é um princípio muito interessante que o Tolstói pega nessa parte. Beleza, enfim, só para não me alongar muito, a gente chega ao ponto do casamento, né.
E o casamento, cada um com seus afazeres, casam bonitinho, ok. O casamento, de certa forma, na vida do interior é uma vida de sem muitas emoções, né. E elas uma pessoa que fica mais no lar, né, meio que ociosa. A mulher naquela época ela tinha o papel muito mais doméstico, né, do que é o papel da de doméstico e anfitrião, né. As atribuições da mulher eram bem definidas, né, bem tradicionais em relação, se você for querer fazer um contraste com o que é hoje em dia, né, todo mundo trabalhando, enfim. Então é bem diferente. Lá naquela época, o homem saía ao trabalho, voltava à tarde, e ela meio que não sabia muito o que ele fazia, né. Só sabia que ele trabalhava para o Estado como praticamente todas as pessoas na Rússia daquela época. Acontece que um momento do casamento acaba que deixando a menina bem incomodada com essa falta de fazer alguma coisa, ou falta de emoção na vida, né. Imagina uma menina na flor da idade ficando presa dentro de casa sem muita coisa para fazer, estando ali no seu ápice, né, da juventude. Esse é o ponto, que deixa ela extremamente receosa das coisas, enfim. Ao ponto de ela convencê-lo, né, de mudar de residência, aí mais para a região cosmopolita da Rússia, que é São Petersburgo. E aí aquela virada de chave da fase do casamento, enfim, onde aí entram vários conflitos, várias temáticas que nós aqui lidamos diariamente, que é aquela coisa da dúvida, a coisa da insegurança, ela querendo chamar a atenção dele, porque ele sempre foi muito quieto, aquele cara que dificilmente dá bronca na mulher, aquele cara que está tudo bem, enfim. E ela ficava tão desconfortável com isso que ela queria provocá-lo ao ponto de tirar ele do sério, sabe assim, uma coisa bem, vamos lá, infantiloide, vamos combinar, né? Infantiloide da parte dela de querer provocá-lo para que ele tivesse uma reação a qual ela se sentisse viva, ou ela se sentisse importante, ou ela se sentisse amada. Olha que interessante, né, a cabeça da menina como é que estava naquele momento. E vale ressaltar, né, o Tolstói ele sempre deu muita importância para personagens protagonistas mulheres. Várias obras do Tolstói têm como plot, e protagonismo mulheres, né, na linha de frente, e é bem interessante. Então, ela que meio que conduz aqui a história, né, quase que como uma narradora, exatamente. Então, diante desses conflitos, a menina faz de tudo dentro daquele ambiente de aí já entra na parte burguesa, né, de festas, serões que acontecem naquela Rússia do século XIX, que era assim mesmo, era um monte de gente falsa, boêmia, que frequentava os seus jantares, os seus serões nas casas de pessoas da alta roda ali da Rússia, assim como é explorado em praticamente todos os romances, todas as histórias e autores russos falam dessa burguesia russa, de como é que funcionava o sistema ali de festa, convívio, pândegas, né? Que eles falam bastante de pândega, que é a farra, né? Então, chega ao ponto de tanta encheção de saco que eles acabam brigando por conta disso, porque a menina consegue, né, tirar ele do sério, né? Inclusive até ela tem momentos ali que ela até formula ali, tenta dar uma provocada com pessoas que possam seduzi-la, pessoas mais novas, que começam a meio que galantear ela, entende? Então, aquele conflito, né, de meio casamento que fica cheio de inseguranças e que na verdade é uma bobagem, né? Vamos falar a verdade, porque a gente passa por isso, né? Quem já viveu relacionamento sabe como o enfrentamento dessas coisas é natural, né? Mas o que sustenta de fato o amadurecimento, né? Que esse é o ponto desse livro.
como o casamento ele é um processo de amadurecimento, é um processo de mudanças, um processo de facetas trocadas, mas não necessariamente para o mal, mas sim é o processo de cada vez. Não adianta a gente querer, por exemplo, ter a mesma coisa que você sentia lá 10 anos atrás quando você casou com uma pessoa. Aquele sentimento era aquele sentimento para aquele momento. Não adianta você querer trazer aquilo para cá, porque são fases diferentes. Você já aprendeu a conhecer melhor o seu cônjuge, né? Você já aprendeu a várias outras coisas dessa pessoa. Ainda mais na época deles. Pensa bem, ali não tinha esse negócio de ficar namorando, conhecendo. Você tinha, assim, aquela corte, que é natural, mas não tinha negócio de ficar namorandinho, assim, de... Claro, só se você fizer isso bem, né, as escusas ali, obviamente. Mas, quando a pessoa tava ali no esquema para casar, era prometido, era tudo certinho. Você vai conhecer a pessoa depois que casou, né? Então, isso que é interessante. É depois que casa que você conhece. E não é assim? É isso que eu falo. E aqui, a vida deles ela fica um pouco pragmática. É uma vida pragmática, sim. Não vou falar que não. Não é aquele casamento extremamente apaixonado. Claro que existem casamentos assim, claro. Mas não necessariamente. Só aqueles lá são os que realmente dão certo, que funcionam. Porque na hora da intimidade mesmo, ali no fundão, dentro de um e com o outro ali, se conhecendo, a gente sabe que o casamento é um jardim. E não é um jardim como se fosse um mar de rosas. É um jardim. Só que dentro, nesse jardim, ele tem vários tipos de flores. Inclusive flores que não são tão bonitas assim. Flores que às vezes até machucam. Se você encostar, você se machuca. Flores que não têm uma, um aspecto muito interessante. Flores que já não estão no seu momento de broto, né? Ou seja, é um jardim vastíssimo. Eu sempre falo, é um jardim imenso, não mar de rosas, entende? E esse jardim, ele é retratado aqui. Esse é um ponto que eu estou colocando aqui, né, na reflexão que eu tive sobre esse jardim. Me veio na cabeça o jardim, só que um jardim diverso, um jardim múltiplo de vários tipos de, de flora, né? É diferente. Inclusive até pode até ter uma árvore muitas vezes para você ficar embaixo e descansando, que é esse é o ponto. Então esse livro ele é um ensinamento, ele é uma escola, ele é um atestado de que você tem que viver os processos, né? Os processos do casamento. E ao final a conclusão é bem essa. Depois de passar a bonança, as dúvidas, o terremoto, furacão, aí vem a questão de filhos, né? Que também gera um monte de coisas a mais que a gente precisa saber lidar. Inclusive, quando tenho filho aqui, não queria falar muito, mas há também questionamentos em relação ao filho, enfim, como é que vai cuidar, a mulher entra naquela situação meio de puerpério, então, gente, vamos ler o livro, né, leiam que é importante, eu acho que vocês têm toda a condição de, na vida de vocês, porque cada um tem uma caminhada, sempre falo, cada pessoa tem uma caminhada, e esse livro vai conversar com cada um de acordo com a sua trajetória, né? Capaz disso virar um bordão aqui do canal, né? Que eu sempre acho que talvez eu vou falar isso. Então, no final, a conclusão é que o platô do desfecho do livro é um platô de harmonia. Eu acho que esse é o ponto. As pessoas começam a entender como é que funciona a coisa, sem querer achar que vai ser igual ao que foi. Na verdade, é o que tem que ser daqui para frente. E também eu costumo dizer, né? O passado
ele pode servir como uma experiência, mas não necessariamente ele é uma referência, né? Porque você vai viver no seu caminho. E eu tenho certeza, por mais que não seja igual ou que tenha aqueles mesmos encantos, certamente o que vem para frente tem a total potência de ser muito melhor. Basta a gente entender os processos. Esse é que é o ponto desse livro. A Felicidade Conjugal é uma novela curta, gente, de 130 páginas. Inclusive, eu indico até a versão da editora 34, que é a tradução do Boris Schneiderman. Eu não tenho ela física aqui ainda, eu li no Kindle. A tradução aqui dessa aqui é muito boa, tá? Que inclusive é da LPM Pocket, aqueles livrinhos de bolso que tem no Kindle várias obras clássicas. A LM Pocket tem ali no Kindle, e algumas dessas edições da LM Pocket são muito boas, tá? Melhor do que algumas editoras que tem por aí cheia de floreio, cheia de trabalho gráfico lindíssimo, tá? A LM Pocket tem muito livro que entrega muito mais do que esses aí, tá? Fica aqui a recomendação. Por exemplo, a tradução aqui é direta do russo. Até fiz questão de pegar a tradutora, que é a Maria Aparecida Botelho Pereira Soares, que é dessa versão aqui. Mais uma vez eu vou mostrar. Inclusive eu vou deixar um link lá para você na descrição, caso alguém queira pegar no Kindle, ou deixo o linkzinho do Boris Schneiderman também, da editora 34, para quem quiser. Eu acho que vale a pena ter esse livro em casa. É um livro que você pode ler, presentear, inclusive, alguém. É um livro ótimo para dar de presente, para recomendar, às vezes, para o seu cônjuge para ler, ou vocês leem juntos. É um negócio interessante também. Não é um livro desperdiçado, não é um livro que... É um livro que vai te agregar, que vai te elevar, que vai te fazer refletir. E acho que o mais importante desse canal é isso. Orientações e conversas que te façam refletir e que te edifiquem. Assim como eu tenho sido edificado com cada experiência que a gente tem tido aqui. Beleza? E por enquanto a gente fica por aqui com esse livro, muito bom, rápido, numa sentada, 2 dias no máximo você lê, vale a pena. E próximo vídeo nos vemos outra vez. Já estou pensando no próximo, tá? E talvez também eu saia um pouco da Rússia. Vamos lá, né? Mas seguimos por aqui, vamos em frente. Espero que vocês gostem. Segue a gente lá no Instagram e TikTok também, é importante, ajuda. Dá um like, compartilha com os colegas, amigos. Comenta alguma coisa, se você já leu. E até mesmo comenta qual livro você gostaria que eu trouxesse para vocês aqui. Dentro desse universo que nós estamos nos propondo a fazer, né? Óbvio, que é literatura clássica. Traz um livro aqui embaixo, comenta para mim o que você gostaria de entender, às vezes por só ouvir falar, né? Que tem muita gente que ouve muito falar de um livro, só que ainda não teve tempo ou não teve acesso à leitura desse livro. Quem sabe a gente consiga trazer para cá também um livro sensacional, né? Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí. Nos vemos no próximo vídeo, direto do refúgio.